Então, pessoal, após o penúltimo painel dessa terça-feira, a questão foi uma das mais apimentadas, né? Que tratou sobre planejamento estratégico energético para a mobilidade, híbrido versus elétrico versus hidrogênio. Para participar conosco dessa discussão, eu convido o Gustavo Gioria, que é do SAI Brasil, para a gente entrar nessa questão espinhosa, Gustavo. Então, eu sei que cada um vai fazer opção por uma tecnologia conforme a sua origem, né? Mas eu queria que você fizesse uma análise SWOT, né? Pontos positivos e pontos negativos de cada uma dessas tecnologias, começando pelo carro híbrido. Pode ser assim? Pode ser sim. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de conversar com você aqui. Realmente esse é um debate muito amplo, né? A gente vê a coexistência de várias tecnologias. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Não ver versus híbrido, versus elétrico, versus célula combustível, mas e tudo isso vai depender muito dos pontos fortes e do uso que você vai ter. E eu diria até mais, depende um pouco na escala de tempo que nós falamos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma transição imediata, rápida de ser feita é um híbrido convencional, né? Onde a gente vai ter um custo relativamente baixo, sem muitas restrições ou necessidade de adaptação de infraestrutura, né? Então a gente tem um tempo de reação e isso pode ser um primeiro passo bastante significativo para descarbonização. Claro que essa tecnologia tem um certo limite no sentido do potencial de descarbonização dele. Então a gente precisaria migrar para níveis de eletrificação mais alto. Isso daí possivelmente virá com o tempo, onde a gente vai precisar de uma infraestrutura. Por exemplo, veículos elétricos. Então ele tem um potencial de descarbonização ou de eficiência mais alto, porém já dependendo de uma infraestrutura que demanda um tempo maior para ser construído. E acho que na mesma linha, o célula combustível ele vem contribuir também para um determinado nicho de aplicação. Ele tem uma vantagem que traz bastante autonomia, que é um dos desafios do veículo elétrico, a autonomia que você tem com esse tipo de veículo. E o célula combustível já traz uma autonomia bastante ampla. Porém, a gente ainda tem o desafio de infraestrutura, a distribuição do hidrogênio, como isso vai fazer e o custo de tudo isso. Então, eu imagino que cada um, como se diz, tem pontos fortes, tem pontos fracos. E isso daí vai se desenvolver nesse ambiente bastante dinâmico que a gente está vivendo. As tecnologias vão amadurecendo e prevalecendo em alguns nichos. Eu gostei desse ponto, né? Porque não é uma tecnologia versus a outra. São todas trabalhando em conjunto, né? Mas eu queria te perguntar assim, diante do potencial brasileiro, qual dessas tecnologias, em que a gente é mais forte? Qual tem uma chance de dar mais certo, inclusive para a gente exportar essa tecnologia para o exterior? O que está mais avançado no Brasil hoje? Qual delas? É uma pergunta bastante interessante. Eu acho que no seminário de hoje foi muito debatido isso, né? A gente identificar a vocação, quais são os pontos fortes que nós temos aqui no Brasil, como aproveitar esses pontos. E eu diria, de tudo que eu consegui assistir hoje aqui, a gente vê a parte de recursos e fontes energéticas no Brasil é muito rico. Nós temos já hoje uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Então esse é um ponto forte nosso e um ponto interessante que isso daí ele pode ser aplicado a diversas tecnologias. O híbrido flex já utiliza o nosso biocombustível. Um plugin ele também vai ser abastecido numa rede elétrica altamente renovável. O elétrico também. E o fuel cell ele vai ter várias opções, desde o hidrogênio direto ou um hidrogênio de uma reforma de etanol. Então é interessante que nós temos uma vantagem competitiva na raiz que pode ajudar todas as tecnologias. O ponto é como alinhavar e qual a nossa estratégia para aproveitar isso, como desenvolver a indústria ao longo do tempo aproveitando essas vantagens. Então, nosso ponto-chave eu diria que a matriz energética altamente renovável é um diferencial que muitos países gostariam de ter e nós temos. Gustavo, uma outra questão. A discussão, lógico, o tema do painel foi para veículos leves. Mas foi levantada uma questão durante o debate que a população brasileira está crescendo muito. Será que a gente não teria que compartilhar essa discussão para os veículos pesados, para transporte coletivo? Porque a gente sabe que o Brasil é um país que o brasileiro gosta muito do carro, não investe tanto em transporte coletivo, né? Mas essa não é uma demanda que merece ser estudada, uma atenção especial também nos próximos anos? Com certeza, é um bom ponto e que tem ganhado bastante força atualmente aqui no Brasil. Então, é uma tendência global essa
concentração de população em centros urbanos. Isso traz desafios para a sociedade, desafio para a mobilidade nesses centros urbanos. E a gente começa a repensar os modais que nós usamos. Então, cada um tem o seu carro particular para se deslocar numa cidade movendo uma pessoa, passa a ser quase inviável. Então, um sistema de transporte público eficiente e sustentável faz parte da pauta de discussão. Então, nós vemos várias capitais já adotando ônibus elétricos e uma movimentação no país bastante intensa quanto a isso, e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, é um ponto que corrobora com a sustentabilidade, corrobora com a qualidade de vida e com a tendência da sociedade da concentração em centros urbanos. Então, concordo plenamente. Acho que temos que expandir essa pauta e envolver também as discussões envolvendo transporte público. É fundamental. Gustavo, eu vou fazer a última pergunta que não estava programada, mas eu sei que você vai nadar de braçada. Eu trabalho com a comunicação da FUMEP, Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, né? Que tem um curso de engenharia, e os alunos todos os anos participam da competição do Baja, que é promovida pelo SAI Brasil, né? E são alunos de todo o país que competem construindo seus carrinhos, né? Existe a possibilidade de ter um veículo Baja movido a hidrogênio nessas competições? Legal. Não, é bacana ressaltar esse ponto. A SAI Brasil ela se destaca aí por as competições estudantis, bastante tradicional aqui, e tem diversas categorias. Como você falou, Baja, nós temos o Fórmula, e é interessante que nós temos uma categoria hidrogênio. Então já tem alguns anos grupos de estudantes das universidades montando veículos movidos a hidrogênio. Claro que está no nível de maturidade ainda menor do que o Baja tradicional e o Fórmula, que são competições estabelecidas, porém nós temos estudantes já sendo preparados para trabalhar com essa tecnologia, já colocando veículos para se mover, e esse ano teremos de novo essa competição. Então, convido até todos a acompanharem a SAI Brasil, que temos as datas e o calendário lá no site para vocês poderem acompanhar essa competição. É muito importante nós prepararmos e capacitarmos a mão de obra para essa tecnologia que está chegando, né? Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Sei que já estava de saída, eu peguei você assim de sopetão, mas agradeço a sua participação. Muito obrigado.